Então, bom dia, bom dia. Deus abençoe o seu dia. Estou muito feliz de estarmos aqui consistentemente mais uma segunda-feira para a gente falar sobre estratégia, sobre devocional. E eu vou falar algo que eu tenho vivenciado, tá bom? Uma devocional com vocês. Depois, se vocês quiserem anotar, depois não quiserem anotar as referências bíblicas, depois vocês vão quiserem ler mais tarde, tá bom? E a primeira referência bíblica que eu vou falar com vocês eu vou falar sobre a gente ter clareza. Então, o tema da nossa devocional é clareza, porque a gente só consegue melhorar aquilo que a gente enxerga. E a primeira coisa é 1 João 5,14, que ele fala sobre que as nossas necessidades, as nossas petições sejam conhecidas diante do Senhor. Porque às vezes eu compartilho com a Rosângela, com a Renata, com a Cláudia, com a Soraya, mas às vezes a gente não tira aquele momento para abrir o coração para Deus abertamente com aquilo que tem nos incomodado, aquilo que a gente precisa resolver. E 1 João 5,14 fala sobre isso, a importância da gente abrir o nosso coração, que as nossas necessidades sejam conhecidas diante do Senhor. E como eu disse, só conseguimos resolver aquilo que nós enxergamos. E é por que eu estou falando disso? Porque às vezes a gente está fazendo um trabalho muito legal, a gente está fazendo todas as coisas, mas existem algumas travas, algumas coisas que estão bloqueando o nosso crescimento, só que a gente só consegue corrigir isso se a gente enxergar. E tem momentos que a gente não enxerga isso. E aí a gente no final vai ter uma tarefinha que vai nos ajudar a enxergar aquilo que pode estar bloqueando o nosso crescimento. Eu queria falar sobre isso, anota aí quem estiver anotando, em 2 Reis 6,17, fala o seguinte: Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então, o Senhor abriu os olhos dele, do rapaz, que olhou e viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O contexto deste texto é que ele estava com medo, o moço do profeta, esse rapazinho, estava com medo por conta de tantos exércitos que estavam contra o moço e o profeta. E aí Eliseu sentiu isso e pediu: Deus, abre os olhos dele para que ele veja que além dessa dificuldade, existem anjos que vão guerrear por nós. Então, anota essa passagem Deus me trouxe a memória para compartilhar com vocês, para que Deus abriu os olhos e ele conseguiu ver com a perspectiva de Deus essas circunstâncias, essa situação. E Deus também, na hora que eu estava pesquisando sobre o que trazer para vocês, me trouxe uma palavra que eu não tinha tempo que eu não lia, e anota a referência aí, 1 Samuel 18,6. Gente, a gente já está encerrando, porque eu sei que eu quis falar bem rápido, mas eu creio que vai ser uma semente ativacional no seu coração, vai ativar e isso vai frutificar no seu coração. Samuel não, essa passagem fala de Saul, ele era o rei, gente, pensa, autoridade máxima, todo o poder, todo o valor financeiro, autoridade, poder, já tinha uma família, já tinha filhos, já tinha uma história. Tenta imaginar essa situação. Aí, Davi, que as vitórias dele eram, ele tinha matado um urso, ele tinha feito algumas vitórias na roça, mas ele tinha sido esquecido até pelo pai, o pai nem estava lembrando dele na hora de indicar ele para Samuel. A Bíblia fala que ele era esmeado, naquela pessoa pequena, sabe? Não era lá bonito, não tinha muita coisa para comemorar, mas ele teve uma vitória. E as mulheres naquela época cantavam, fulano teve muitas vitórias, mas Davi deu 10.000 vitórias. E isso foi o suficiente para que Saul, o Todo-Poderoso, o rei, tivesse inveja de Davi. Faz sentido, gente? O cara tem uma história de vitórias, de conquistas, sabe? Ele fala que ele era lindo, assim, sabe? Ele tem tantas características, qualidades na vida de Saul. E por conta de uma primeira vitória de Davi,
Primeira vitória, tem inveja. Eu falei, gente, eu estava lendo a Bíblia e estava, gente, não faz sentido nenhum Saul ter inveja de Davi. Ele não tinha posses, ele não tinha altura, estatura, formosura. Ele teve uma vitória. E a Bíblia fala que a partir daquele dia em diante, Saul invejou Davi. E aí começou aquelas guerras todas. Então, às vezes, não faz sentido nenhum alguém ter inveja de você. Não faz. Eu, pelo menos, olhando a história de Saul, pelo amor de Deus. Gente, Saul, pelo amor de Deus! Mas, às vezes, a pessoa não está com saúde emocional. Às vezes, a pessoa ela não está buscando se desenvolver e ela deixa aquela semente, erva daninha brotar no coração. Isso acontece, a Bíblia é muito completa, né? Ela fala de coisas boas e também fala das coisas ruins, para a gente poder aprender com essas pessoas. E eu estou compartilhando isso com você porque às vezes você deixou também uma semente brotar no seu coração de inveja com alguém, e a gente pode tratar isso em Deus. A gente não precisa ter o fim de saúde, a gente pode no Senhor tratar, pedir perdão a Deus, e corrigir isso. E também você pode também estar na posição de alguém estar com inveja de você, e também você e eu podemos tratar isso em Deus. Podemos tratar isso em Deus. E eu vou compartilhar como. E deixa eu ver se eu não tenho mais alguma. Falei de falar, abrir o coração diante do Senhor em 1 João 5,14. Falei sobre o moço e o profeta, que Deus vai abrir os olhos. E falei sobre a inveja que Saul teve de Davi. E qual vai ser a tarefa de hoje, Bruna? Que você está falando desses itens tão profundos, né? Eu fico olhando a hora porque eu sei que nós temos compromisso. Deixa eu ver. Isso, eu tenho uns minutinhos ainda. Mas por que eu estou te falando? Porque às vezes eu já vivenciei isso. Às vezes a gente está fazendo um trabalho com as mãos, mas às vezes o nosso coração e a nossa mente não está bem. E aí não frutifica. Então, hoje eu não gostaria de falar com vocês sobre uma ferramenta de trabalho, sobre algo nesse sentido, mas eu queria que a gente cuidasse da nossa saúde física e espiritual e emocional. E eu queria desafiar vocês, e eu vou explicar como. Calma, não fiquem nervosas, não vou lançar um desafio de 100 mais para vocês, tá bom? Mas eu queria desafiar vocês a essa semana a gente fazer um jejum. Por exemplo, eu anotei aqui. Se você está perdido, sabe? Ai, meu Deus, eu não sei nem o que fazer para recomeçar o meu negócio, eu não sei o que fazer para dar certo. Faz um jejum para ter clareza. E eu vou dar um exemplo. Semana passada, eu já tinha uns dias que eu estava num desafio muito grande na loja. Futuramente eu compartilho com vocês. Com uma situação muito pontual. E eu não sabia o que resolver, como resolver, por onde ir. Eu fiz um jejum. Eu falei, Senhor, me dá clareza, eu preciso ter clareza, como eu vou resolver isso. Eu tinha certeza que tinha alguma coisa esquisita, mas eu não sabia por onde começar. Então, às vezes, não é nem para aumentar os acessos, mas às vezes tem um problema, um desafio para resolver, só que você não sabe como. Então, eu fiz um jejum. E, às vezes, você tem clareza do que fazer, mas não sabe como. Eu tenho, por exemplo, aumentar o meu estoque, isso está sendo um desafio. Faz um jejum para Deus te dar clareza, para te dar estratégia. Faça um jejum para Deus te dar clareza e estratégia. Faça um jejum para Deus te dar direcionamento. Gente, eu falei com uma pessoa semana passada que as coisas podem estar difíceis em algum momento, mas se você tiver clareza, meu Deus, você continua andando. Ruim é andar sem ter clareza, porque aí você fica todo momento em dúvida. E ontem eu postei algo que foi muito forte para mim. Aquela leitura. Cada minuto de dúvida é um minuto de atraso. Então, a gente tem que ter clareza para a gente não ficar atrasado no propósito de Deus para as nossas vidas. Bruna, como foi o seu jejum? Semana passada eu jejuei até 2 horas da tarde, eu fiquei só no chá e na água, tá? E quebrei o jejum com shake e segui a minha alimentação normal depois, tá bom? Mas foi um jejum, se você só ficar sem comer e não orar, não ficar em sítio de oração, como diz o Kaiser, é dieta. Jejum tem que ter finalidade, tem que ter oração, sabe? Você tem que estar conectada com Deus no seu propósito. Bruna, só tem que ser feito dessa forma? Não, você pode abrir mão de algo que você goste, ou do arroz. Tem gente que abre mão de chocolate. Eu mesma fiz várias vezes jejum de chocolate, porque é algo que eu gosto muito. Eu já fiz jejum de várias coisas pontuais, tá bom? Então, quando eu não trabalhava tanto com a rede social, já fiz jejum de rede social, já fiz jejum de chocolate, já fiz jejum de alimentação.
Então, você pode escolher, mas eu queria desafiar vocês, façam um propósito com Deus, com aquilo que você quer ter clareza, com aquilo que você quer que resolva. Porque o Deus de Isaac, de Abraão, o Deus da antiguidade continua falando, mas a gente precisa se esforçar, a gente precisa sacrificar a nossa carne para a gente ter clareza e entender aquilo que realmente está travando a gente. Porque às vezes existem coisas além. Às vezes é com você e Deus, e às vezes você precisa guerrear de coisas que estão acontecendo externamente, tá? E para vocês que estão na live, Renata, Cláudia, Soraya, eu e Rosângela, eu vou compartilhar um vídeo que vai fazer total sentido sobre o que eu estou explicando para vocês, tá bom? Porque é um vídeo de 6, 7 minutos que o Kaiser, ele explica sobre essa nossa atitude de jejum e oração para a gente poder avançar. Gente, no mais era isso. Ó, 6h13, porque a gente termina 6h15. Vou deixar 2 minutinhos se vocês querem perguntar alguma coisa sobre o jejum ou fazer qualquer outra pergunta, ou se quiser perguntar alguma coisa da referência bíblica, tá bom? Se alguém quer falar alguma coisa, ou comentar alguma coisa, a gente tem 2 minutinhos. Não, tá todo mundo chocado, impactado aí, todo mundo animado, achando que eu ia lançar um desafio sem mais nos últimos 2 dias do mês, mas eu não, eu não lancei. Foi mais simples, hein, gente? Mais simples, é só fazer um propósito com Deus essa semana, que aí na próxima segunda a gente faz a semana de depoimentos. É só isso. E a minha oração é que Deus mostre a vocês o que vocês precisam se sacrificar essa semana, para que Deus dê uma resposta a vocês com clareza. Se tiver clareza, com certeza a gente fica muito mais confiante para fazer, porque a gente às vezes não tem tanta confiança, porque a gente não tá claro, né? Mas se tiver com clareza, tudo flui. No mais, era isso. Que Deus abençoe vocês. Renove. Amanhã tem capacitação, tá bom? Para a gente poder conversar. Amanhã, sim, vai ser estratégico. E no mais, é até amanhã, Deus quiser. Grande beijo.